Ontem, por acaso, eu subi na escola dos adolescentes, precisava falar com a professora, e presenciei uma cena que me voltou alguns anos atrás. A professora estava bastante emocionada, tinha uma adolescente que estava um pouco exaltada, e eu fiquei prestando atenção naquela cena, e uma das coisas me chamou a atenção, quando ela falou assim: por que você pensa, por que vocês pensam, não me lembro se foi no plural, se foi no singular, em deixar a casa de vocês por causa de namorado? Vocês precisam aceitar a Jesus. Eu fiquei pensando naquelas palavras: deixar a casa de você, a sua casa por causa de namorado. Fiquei preocupado, né? Muitas pessoas querem sair de casa. E certo homem, está escrito em Lucas no capítulo 15, versículo 11, um certo homem tinha 2 filhos. Eram felizes. Tinham 2 filhos, a Bíblia não fala da mãe, mas destaca aqui que esse homem tinha 2 filhos. Um mais velho, um mais novo. E o mais moço deles conversou com o pai, e disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Parece que foi simples essa palavra: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Esta palavra, dá-me a parte da fazenda que me pertence, parece que foi só um pedido de dinheiro, de herança e tal. Mas isso é mais profundo, muito mais profundo. Diz assim: o jovem não reconhece nenhuma obrigação para com o pai e não exprime gratidão, contudo reclama o privilégio de filho para participar dos bens de seu pai. Deseja logo receber a herança que lhe caberia por morte de seu pai, do seu progenitor. Pensa só no gozo presente e não se preocupa com o futuro. Aquele pedido foi desprezar o pai, um pedido como se o pai estivesse morto. Quando ele disse: dá-me a parte da fazenda que me pertence, era mais profunda. Você já morreu para mim, pai, eu quero a minha herança. Quando o jovem fez aquele pedido, olhando por alto assim, era um pedido simples, ele queria dinheiro. Mas não, declarou o pai morto. Depois de receber seu patrimônio, a Bíblia disse, né? Ele saiu, na sexta-feira falou, ele saiu. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ele desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Depois de receber seu patrimônio, sai da casa paterna para uma terra longínqua. Com dinheiro em profusão e podendo fazer o que bem entendesse, lisonjeia-se de ter alcançado o desejo de seu coração. Meu pai não resistiu, me deu dinheiro, e agora eu vou fazer o que eu quero. Um jovem. Ninguém há agora que lhe diga: não faça isto, porque há de prejudicar-te, ou faz aquilo, porque é bom. Agora estou tranquilo, posso fazer o que eu quiser. Meu pai me passou o dinheiro. Mas ele está ali com aquele pedido, declarando a morte de seu pai. E por que o filho pródigo saiu, gente? Por que ele saiu? Se ele tinha um pai amoroso, tinha fazenda, tinha um punhado de coisa. Olha, muitos de nós também somos assim, não é? Todo coração humano tem algo do filho pródigo. A maioria hoje se comporta como ele, não quer saber de Deus, não tem interesse de viver com Deus. Deus o incomoda.
É como o filho pródigo, o pai estava lhe incomodando. Sua presença, seus ensinamentos, seus mandamentos incomodam. Dizem que Deus e seus preceitos tiram a liberdade das pessoas, prendem suas consciências, fala perder a realidade da vida, opõe-se ao progresso de um humano, opõe ao seu progresso, ao progresso que ele queria fazer. Os pais restringem, muitas pessoas pensam assim, muitos adolescentes pensam assim. Não pensam só que o pai, mas que a igreja restringe sua liberdade. Por isso, dá a minha parte que me pertence. Irmãos, ontem nós discutimos o que é liberdade, o que é libertinagem. A liberdade é aquela que reconhece a lei, anda dentro dos limites da lei. É chamada lei da liberdade. A libertinagem é que não conhece os limites da lei, ao contrário, anda à margem da lei. Isto é libertinagem. E muitos confundem libertinagem com liberdade. Eles acham que viver uma vida de um cristão, viver dentro da lei, é uma vida ridícula. É uma vida que não lhes deixa viver uma vida sem sentido. Mas muitos de nós também somos assim. A parte da fazenda que lhes pertence, será que nós também não pensamos assim? Em pegar a nossa herança? Você tem herança? Será que Deus te deu uma herança aqui na terra? Longe do pai, o filho pródigo esbanjou toda a herança que havia recebido. A Bíblia fala que ele partiu dali, poucos dias depois ele partiu e desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. Desperdiçou sua herança. E assim acontece com as pessoas, estragam a herança que todos recebem do Pai Celeste. Você já recebeu aqui na vida alguma herança de Deus? Hein? Você já recebeu? Já? A irmã Silene disse que já recebeu. Os filhos, está escrito, são herança do Senhor, né? Louvado seja Deus por isso. Aquele jovem pegou a sua herança, pegou o dinheiro, não é? E saiu para uma terra longínqua. Foi embora. E ali o pai ficou olhando o filho e não entender nada. É assim que acontece quando os filhos saem de casa. Os pais não entendem nada. Por que será isso? Faz tudo por ele, dou todo conforto, todo amor. Por que será que isso acontece? O pai fica sem entender. E o filho vai embora. Foi para uma terra longínqua. E ali ele desperdiça o dinheiro com os amigos, com a herança que o pai deu. Quantos filhos pródigos destroem o dom supremo da vida que receberam do pai, por causa da bebida, da droga, da libertinagem sexual, das irresponsabilidades no trânsito, em esportes radicais perigosos. A grande maioria das pessoas que têm doenças graves no mundo são por desobediência aos ensinamentos do pai. Os aidéticos, por exemplo, não quiseram ouvir o mandamento do pai e aí estão aos milhões acorrentados ao pavor, ao sofrimento, à iminência da morte. Pobres filhos pródigos, não querem a restrição do lar. Quantos outros filhos pródigos, por não terem Deus em suas vidas, destroem a herança da vida de outras pessoas, não só a sua pessoa, a sua vida, mas de outras pessoas, pelos assassinatos, sequestros, violências, ou seduzindo outras pessoas aos vícios e pecados que destroem a vida. Quando a pessoa quer libertinagem, não destrói só a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Quantos maridos destroem a vida das esposas, tornando-as infelizes e doentes? Quando a esposa foi uma herança do Senhor, fazem elas ficar depressivas, mortas por dentro, por causa dos adultérios, das violências, dos maus tratos em casa. Deus as havia criado mulheres belas, sadias,
dignas, cheias de sonhos e felicidades no casamento, mas os maridos destroem, são os filhos pródigos. Os maridos as receberam como uma herança maravilhosa, mas por não terem Deus, não andarem na lei da liberdade, destroem a vida e as estão destruindo. Esposa é herança do Senhor. Quantas esposas destroem seus maridos? Maridos que são herança do Senhor, que receberam gratuitamente de Deus por causa das suas infidelidades, dos vícios, dos comportamentos vergonhosos. Destrói a reputação do marido, são filhas pródigas, que receberam o marido como herança do Senhor. Quantos casais que por não terem Deus e seus mandamentos em sua vida, se destrói a si mesmo e arruina seus filhos. Os casais destroem os filhos, a herança do Senhor. Pai, dá-me a minha parte, a minha herança. E faz como o filho pródigo, destrói a herança do Senhor rapidamente, com seus maus comportamentos, com infidelidade, com brigas dentro de casa, violência, vinganças, chantagens, destrói suas vidas e destrói a vida dos outros, deixa um rastro de traumas, de sofrimento e de infelicidade nos filhos. Pai, dá a minha herança, a parte que me pertence, e vai para uma terra longínqua e gasta tudo a herança do Senhor. Quantos jovens, rapazes e moças, por não aceitarem a Deus e até por menosprezá-lo e negá-lo, entram pelo mesmo caminho do filho pródigo do Evangelho, destrói suas vidas, esbanja as riquezas mundanas que são seus pais e irmãos, destrói seus pais, seus irmãos, suas famílias e familiares, e acabam nas piores misérias humanas. Jovens, moças, rapazes, destrói a vida do pai, da mãe, que fica o tempo todo olhando ao longe. Onde está meu filho, minha vida, minha filha? Seu orgulho não lhes admite reconhecer que Deus os ama e que seus preceitos são para o seu bem. Quantos filhos quais filhos pródigos do Evangelho, por não terem Deus em seus corações e não seguirem os ensinamentos de Jesus, são cheios de orgulho, soberba, desobediência, maldade, fazendo sofrer prolongadamente a seus pais. Pais esses que são a maior herança que eles receberam de Deus. Os pais também são herança que os filhos recebem de Deus. E destrói essa herança dissolutamente como filho pródigo. Aqui também nós podemos falar daquela cena que vi ontem na escola do adolescente. Quantos casais de namorados que por um orgulho sem limite negam a Deus e seus mandamentos. E quando querem sair de casa por causa de um namorado, destrói a si mesmo, destrói o outro também, por causa de relações sexuais antinaturais, desnaturadas, durante o tempo do namoro, preparando-se e especializando para adultérios inveterados. Adolescentes, tomem cuidado. Por isso, entrando por um caminho de destruição da família, dos filhos, de própria realização e felicidade, tendo mães solteiras, tendo filhos aí, destruindo a própria vida e a vida dos outros. Irmãos, aquele filho pródigo, ele saiu, a Bíblia diz, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando-se, tudo partiu para uma terra longínqua e desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Com dinheiro ele fez o que queria. É isso. Muitos estão destruindo a vida sua e a dos outros desta forma, gastando dinheiro dissolutamente. Muitos estão nessa fase hoje, mesmo dentro da igreja. Muitos estão nessa fase, gastando o seu dinheiro com bebida, mas não é a bebida
sorvendo do trago, da bebida, da emoção exacerbada, das novelas, da televisão, dos jogos e assim por diante. Mas o dinheiro acaba, né? O dinheiro acaba. E o dinheiro acabando, também os amigos viram as costas e vai embora. E aconteceu assim, não é? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. Irmãos, esta fome aqui é uma fome literal para o filho pródigo, mas uma fome espiritual. Uma fome muito grande. Em Amós fala que a fome espiritual é muito difícil de ser saciada. Muito difícil de ser saciada. A pessoa anseia ler a palavra de Deus, anseia estudar a Bíblia, mas não consegue saciar. Ele fica faminto, uma fome muito grande, por uma grande seca. Aconteceu naquela terra. E o filho estava sem a herança. Talvez sem o pai, sem a mãe, sem os irmãos, sem o namorado, sem aquilo que ele achou que ele queria trazer felicidade. E agora ele fica numa situação difícil, uma situação muito forte. Irmãos, nós precisamos entender que fome é esta. Esta era uma fome muito difícil. O alimento é uma das necessidades básicas do ser humano. Deus usa a fome nessa parábola como símbolo do vazio do coração humano. O coração dele estava vazio. Na casa do pai, o filho pensava que estava passando fome de liberdade, de realização. Partiu à procura disso tudo, encheu a vida de libertinagem, pensando que aquilo era liberdade, e realizou-se em tudo aquilo que seu jovem coração ambicionava. E agora, sozinho na terra distante, depois de ter consumido tudo, descobre que existe uma fome maior que os prazeres da vida não conseguem satisfazer. Era uma fome diferente, não era uma fome de alimento físico, mas era uma fome muito maior. Existe um vazio angustiante no fundo da alma, que a loucura de uma paixão, ou o brilho do dinheiro, ou o feitiço das coisas proibidas não consegue preencher. Fome da alma, do coração, fome com F maiúsculo, fome. Era aquela fome que ele estava sentindo. E uma certa vez, um jovem chegou, falou para um líder de igreja: não sou feliz, tenho tentado preencher o vazio de minha vida com outras coisas, trabalho, casamento, filhos, amizade, mas nada me satisfaz. Não entendo porque estive todo esse tempo longe de Deus. Esta é a fome. O que fez o filho quando percebeu a fome do coração? Quando ele percebeu a fome, ele tentou resolver o problema. Ainda não queria voltar para o pai, ele tentou resolver, vou fazer alguma coisa. E ele tentou resolver por si mesmo. Será que quando a pessoa tem fome da alma, ele consegue resolver por si mesmo? Mas muitas vezes nós somos assim, tentamos resolver por nós mesmos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E agora achou que a solução podia estar nas mãos de um cidadão importante, um cidadão ali que tinha uma manada de porco. Lá estava ele, um jovem outrora respeitado, junto aos porcos, procurando solução para acalmar a sua fome. Estes rolavam na lama e deleitavam-se com isso e comiam bolotas até se fartarem, assim eram os porcos. Em volta havia somente o silêncio, nada de música. Cadê os amigos? Onde estão os amigos? Nem de amigos, nem dinheiro, nem prazeres, nem lar, nem pai.
nem vida, estava longe, ele partiu para uma terra longínqua. O que aconteceu afinal? Ele deixaram lá para gozar a vida, mas agora é a vida que está abusando dele. Será que você já passou por isso? Ou está passando por isso? Saíram de casa em busca de liberdade, mas agora é um escravo da libertinagem, um escravo da circunstância que ele mesmo procurou. Os porcos estavam comendo, os porcos se banqueteavam, e ele, castigado pela fome, estava quase desfalecendo. E chegou um momento em que começou a detestar o fato de ser um homem e não um porco. Ah, como eu queria ser um porco também, para comer da comida dos porcos, porque eu estou com fome. Por que alguém pode chegar nessa situação? Detestar a fome e a vida. Isso é porque quando estamos afastados do Pai, a vida torna-se um fardo tão pesado que passamos a odiá-la. Não quero ser homem. Está muito difícil. A vida está difícil. Eu queria ser um porco. Eu queria estar junto com esses porcos. Quantas vezes pensamos que o que está faltando em nossa vida é uma nova filosofia e corremos atrás das filosofias humanas, do domínio próprio, força de vontade? Precisamos pensar e parar. Irmãos, quando o filho pródigo caiu em si, ele estava envolto em pensamento, olhando para os porcos. Ele estava procurando satisfazer a sua alma de uma forma humana, e agora ele caiu em si. Ele queria voltar. Agora voltar para a casa do pai, sair com tanta coisa de lá, voltar. Talvez você está pensando assim também, no retorno. Talvez você está pensando, o que eu devo fazer? Irmãos, o filho pródigo do Evangelho, ao ver-se pobre, faminto, na miséria total, sem nada e sem ninguém, lembrou-se de onde viera. Lá possuía tudo aquilo que agora lhe faltava. Longe do pai, ficou na mais extrema miséria. A solução era voltar para a casa paterna, mesmo que fosse para ser admitido apenas como empregado. Na casa do pai, mesmo como empregado, possuiria tudo aquilo que longe tudo lhe faltava. Ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Muitos hoje têm argumento assim, olha, tenho vergonha, fui longe demais, é tarde demais, eu não posso voltar. São expressões que muitos falam. Já ouvi de muitos irmãos da igreja, irmãos, filho pródigos, falam, não dá mais para mim voltar. Eu fiz muita coisa errada, fui longe demais. Mas olha, precisamos pensar na dimensão do amor do Pai, o tamanho do amor do Pai. Você que pensa que foi longe demais, pensa no tamanho do amor do Pai a te esperar. Se soubesse a dimensão do amor do Pai, não hesitaria, não pensaria desta forma. E o pai, desde que o filho partira, ele ficava o tempo todo olhando ao longe, tentando avistar a volta do filho. Ele dizia, um dia ele vai voltar. Eu também penso assim, um dia meu filho vai voltar, minha filha vai voltar. Talvez você está pensando assim, mas o Pai Celestial pensa de você, um dia meu filho vai voltar. Um dia você vai voltar, mas pode ser que você não volte. Todos os filhos pródigos de todos os tempos estão sendo esperados de braços abertos pelo Pai Celestial. Ele está te esperando. Alguns voltam. Todos deveriam voltar, mas muitos não voltam mais. O Pai fica esperando.
E a história do filho pródigo diz: e ele levantou-se e foi. Não ficou parado no será que me levantarei? Será que eu vou? Não ficou apenas na decisão, ele voltou. Filho pródigo voltou. O pai estava com os braços esperando. Mas como será que o filho pródigo voltou, irmãos? Do jeito que ele saiu? Se o filho pródigo tivesse tomado um banho, arrumado o cabelo e as unhas, colocado um bom perfume e retornasse, então ele seria recebido com a sua própria justiça, com as suas próprias obras. Mas não foi assim que ele voltou. O filho pródigo voltou sujo, fedendo a porco. Ele não voltou perfumado. Isso quer dizer que você que está querendo voltar, que já levantou para voltar, não deve esperar estar limpo. Quando a vida melhorar eu volto para Deus. Não, volta do jeito que você está. Volta do jeito que você está. Se você bebe, se você fuma, se tem problema sério, não tente, por favor, resolver esse problema sozinho. Tem que voltar do jeito que você está, fedendo. Não pensa, vou largar primeiro o meu vício, vou consertar minha vida assim, assado. Não. Tem que voltar do jeito que está, fazer como filho pródigo. E o pai poderá dizer: filho, venha, eu estou te esperando. Venha, pode vir com seus farrapos, seus vícios, com o seu perfume mal cheiroso. O pai está te esperando. Volte para casa. E agora, quando o filho vem se aproximando, quando ele chega, mesmo fedendo, mesmo daquele jeito ruim, o pai lhe abraça. Mas e aquela roupa rasgada? Aquela roupa suja? Irmãos, o pai tira a sua própria capa, joga para cima do filho, tapa a sua indignidade, tapa a sua sujeira. E a Bíblia disse aqui: levantando-se foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe no pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Cristo te veste com a sua justiça. Ele tem uma roupa bonita, limpa, para você, se você voltar como filho pródigo. Talvez você saiu, não só por falta de liberdade, foi discussão com um irmão falou alguma coisa que você não gostou, você foi embora, deixou o pai. Talvez foi um mau testemunho de alguém na igreja. Essa pessoa deu um mau testemunho, é melhor eu ir embora, sou melhor do que ele. E agora, valeu a pena ter saído da casa do pai? Está valendo a pena ter saído da casa do pai? Por causa de uma coisa aqui, outra ali? Você andou todo esse tempo solitário e triste, e o Espírito Santo sempre trabalhando no seu coração. Volte para a casa do pai, volta. E muitas vezes, ao passar na frente da igreja, ou ver um irmão da igreja, seu coração bate aceleradamente. Isto é porque o Espírito Santo ainda trabalha no seu coração. E agora é o momento de você voltar. Agora é o momento de você voltar.
Uma das últimas armas que o inimigo usa para manter as pessoas cativas em seu território é a montanha de dificuldades que ele coloca no caminho do retorno. Muitos querem voltar, mas o inimigo coloca uma montanha de dificuldade. O caminho da volta é mais difícil. Até chegar ao Pai é muito mais difícil. E agora? Como transpor as dificuldades? Como voltar para a casa paterna? Precisamos voltar. Como voltar? Eu sei, meu querido, que todas essas inquietudes estão passando pela cabeça de todos vocês. Mas você deve voltar olhando para o Pai, olhando para Jesus, porque Ele está pronto a te perdoar. Por isso, tem alguém aqui que se sente como um filho pródigo? Tem? Volte para casa. Volte para a casa do Pai. Ele está pronto para te dar a sua veste de justiça. Ele está pronto para te dar o anel ou o selo da sua justiça. E que Deus possa te abençoar nessa noite, para que esta mensagem possa refletir na sua vida, no seu coração, e você possa voltar à casa do Pai. Amém.